Olha, o goleiro do Corinthians, agora a gente pode falar o goleiro do Corinthians, Hugo Souza, concedeu uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira e, ao ser questionado sobre as diferenças entre o Flamengo e o Clube Paulista, fez uma comparação com referência às duas torcidas que pegou muito mal na nação rubro-negra. Duas coisas, a torcida que não tem comparação com nenhuma outra e essa harmonia. No meu primeiro dia de treino aqui foi a despedida do Antônio Oliveira e aí vocês sabem como é o clima. Quando surgiu a chance de estar no Corinthians, eu estava no carro com dois amigos. Foi um dia que só saiu notícia ruim do Corinthians, mas um dia normal. O meu amigo falou, tu já viu como está o Corinthians? Quer ir para lá mesmo? E eu falei que sim. Viam como caos, eu via como oportunidade. Quando cheguei, inexplicável, do portão para fora, um caos, notícias atrás de notícias, do portão para dentro, uma paz. Só quem trabalha no Corinthians sabe o que eu estou falando e isso é único, o clube está de parabéns. Aí ele foi questionado também sobre questão de seleção brasileira. Foi aí que irritou mais os torcedores do Flamengo, né? Ele manda, quando fala de Corinthians, o tamanho é muito maior. Maior aonde? Tamanho é muito maior? Você tá louco, velho? Você tá com um bando de loucos. O tamanho é muito maior. A proporção é muito maior para ser convocado, porque ele tá no Corinthians. Maior que quem? A gente também teve aí o Flamengo encerrando a sua agenda de jogos de novembro, né? A equipe entrou em campo aí 6 vezes, teve 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. O Mengão aí foi campeão da Copa do Brasil, né? E ao todo foram 7 gols marcados e só 2 sofridos, tá? Então Flamengo 3, Atlético Mineiro 1 no Maracanã. No dia 3, no dia 6, Cruzeiro 0, Flamengo 1 no Independência. No dia 10, Flamengo ajudou o Cruzeiro a não ir para Libertadores, guarda isso. No dia 10 do 11, Atlético Mineiro 0, Flamengo 1. 13 do 11, Flamengo 0, Atlético Mineiro 0 no Maracanã. Esse jogo, rapaz. Dia 20 do 11, Cuiabá 1, Flamengo 2 na Arena Pantanal. Dia 26 do 11, Fortaleza 0, Flamengo 0. O jogo que acabou com a nossa chance aí no Brasileirão. Olha, trazer aqui também uma outra informação importante aí de mercado da bola com relação ao David Washington, né, que foi cogitado aí no Flamengo. Ele esteve em negociações com o clube e ele deve ser emprestado aí pelo Chelsea na próxima janela de transferências. Tá? A Europa é a preferência do atleta de 19 anos, né? Entretanto, né, o Flamengo aí ainda é uma opção tanto para o time inglês quanto para o atacante. Tá? Muitos torcedores gostariam de ver o David Washington no Flamengo, só que ele deve ser emprestado pelo Chelsea dentro da Europa, tá? Dentro da Europa. O jogador não deve sair da Europa. Foi cogitado aqui, mas não deve ter uma sequência aí do negócio para a América do Sul. Agora a notícia importante, né? Sai fora, vai de reto. O Liverpool da Inglaterra demonstrou interesse na contratação do nosso Coringa, o Gerson do Flamengo. A informação é do Júlio Miguel Neto. O clube inglês está preparando uma proposta de no mínimo 25 milhões de euros. Não vai adiantar, cara. 25 milhões de euros não paga nem não paga nem os documentos da transferência. Do Gerson, 154 milhões de reais, 25 milhões de euros. Porra, não paga nem a chuteira, parceiro. Tá maluco? É o melhor jogador do futebol brasileiro, tá? A expectativa é que os Reds oficializem a oferta a partir de janeiro, quando se abre a janela de transferências internacionais. O Flamengo, por sua vez, está ciente do interesse e já iniciou conversas para uma possível renovação contratual. Informação trazida por nós da renovação do Gerson, que deve acontecer. O jogador de 27 anos, Flamengo transformando o salário dele em salário top, renovação até o final de 2029, 5 anos no total, e o Flamengo ainda, além do salário, aumentando o salário, o Flamengo aumentando a multa. O Flamengo não vai vender o Gerson por menos de 40 milhões de euros. 25 milhões de euros é troco de pão nessa história do Gerson Vapo. O Flamengo não vai
vender o melhor jogador do futebol brasileiro por 25 milhões de euros. Fato, esquece, né? E a gente já teve aí, inclusive, o jogador aí se manifestando, né? A gente sabe que ele já várias vezes deixou claro, né, que quer ficar no Flamengo, né? Ele mandou o seguinte: cada jogo com esse manto é uma realização. Ele mandou no X, tá? Os torcedores interagiram com frases de motivação e carinho pelo atleta, né? Então, ele que tem sido convocado está sempre demonstrando muito amor, muito respeito pelo Flamengo, o Gerson, né? E a gente sabe que mesmo com interesse, 25, 30, o que quer que seja, o Flamengo não pensa em negociar o Gerson, tá? A gente tem aqui, antes de a gente voltar para o mercado da bola, falar de Eric Pulgar. O Eric Pulgar a gente já falou ontem, né? Que o Flamengo não vai ter pressa para renovar o Pulgar, vai tratar com cautela a renovação do Pulgar. O Flamengo tem o segundo maior superávit acumulado de 2019 a 2023. O Flamengo só fica atrás do Bayern de Munique. O clube carioca é o único brasileiro na lista em milhões de euros, tá? Então o Flamengo está à frente do Real Madrid, Manchester City e Benfica, só está atrás do Bayern de Munique. E ainda vem Liverpool, Borussia, Barcelona, Manchester United e Arsenal, tá? Maior superávit acumulado de 2019 a 2023. Ah, paparazzo, mas criou dívida agora em 24, comprando terreno de estádio e comprando jogadores, são ativos, e mais terreno que capital. O Flamengo aumentou seu patrimônio, né? Patrocínio no uniforme. O Flamengo ganha 270 milhões em 2024, tá? Então são muitas situações aí que saíram que mostram que o Flamengo está, na verdade, em crescimento. Olha, Omoplata 25, na Manga, plataforma aí de vídeos 10, patrocínio Master da Casa de Apostas 105, os shorts ABC da Construção 7, o delivery de bebidas 5.5 no meião, as costas Assiste Card 8 milhões e meio, empresa de telefonia, né, no número 7, Adidas 80 mais variáveis, né, royalties e tal, e Costas Superior, né, o mercado lá, ML 22 milhões, tá? Total 270 milhões no uniforme do Flamengo. Nisso aí a gente pode dizer que o Flamengo está muito bem parado, né? Então a gente já trouxe aí o Gerson, situação aí que não deve sair, né? A matéria que eu falei do Globo Esporte, para a gente começar a falar de Gabigol, olha só, a matéria do Globo Esporte. As ruas falam em Fortaleza, mas Gabigol não corresponde na volta ao Flamengo após afastamento, né? Falando dessa reclamação da torcida, atacante perde ótima chance aos 14 minutos do primeiro tempo, após passe na medida de Michael, e aí mostra que muitos torcedores ficaram chateados com a participação de Gabigol no jogo diante do Fortaleza, né? E ele postou As Ruas Falam, né? Tocado aí pela recepção calorosa, né? Postou no X, As Ruas Falam, mas isso não foi suficiente para que Gabigol continuasse no Flamengo. Postar As Ruas Falam é mole, aceitar a proposta de 1 ano com 50% de aumento é difícil. As Ruas Falam, fica Gabigol, ele faz a postagem dele lá, faz a divulgação dele lá, que todos querem que ele fique, etc e tal. Mas o Flamengo quis que ele ficasse, ofereceu 1 ano de contrato mais para ele provar que ele mereceu outros anos, ofereceu 50% de aumento, mas ele preferiu receber luvas, preferiu receber aumento, luvas e 4 anos de contrato do Cruzeiro. Né, o jornal O Globo aí cravou a saída do atacante, né? Apesar da transferência dada como certa, ainda tem chance do jogador ficar fora da Copa Libertadores,
após perder a vaga ao ser vice da Copa Sul-Americana. A Raposa empatou na noite passada em 1-1 com o Grêmio e está com a última vaga de pré-Libertadores no momento, tá? Vou trazer aqui como foi a notícia que o Globo trouxe, tá? Gabigol acerta com o Cruzeiro. Gabigol já acertou sua transferência para o Cruzeiro a partir de 1º de janeiro de 2025. Seu contrato com o Clube Mineiro será de 4 anos. A negociação foi fechada na sexta-feira, 8 de novembro, antes da final da Copa do Brasil. No encontro entre Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, falou aqui depois que não tinha nada, mas né, Alexandre? E Júnior Pedroso, empresário do jogador. Ainda não foi, contudo, assinada, tá? Embora haja especulações aqui e ali sobre uma eventual permanência do atacante no clube, a diretoria do Flamengo já foi informada do acerto entre Gabigol e Cruzeiro. O Flamengo já foi informado. O anúncio oficial da contratação do Cruzeiro será feito em breve, tá? A coluna, que tem o costume de trazer sempre notícias de forma muito antecipada, foi publicada no fim da tarde da quarta-feira, ontem, tá? Coluna do Lauro Jardim, do jornal O Globo, tá? Então, negócio fechado com o Cruzeiro, né? E não pensou no amor ao Flamengo e numa possível renovação por mais 2 ou 3 anos, mostrando nesse ano que ele tinha para mostrar, né? Ele preferiu a segurança de ter 4 anos com o Cruzeiro. A gente entende, respeita, né? Faz parte, é o futebol profissional, né? O jogador, ele é profissional e o profissionalismo e os contratos têm que estar acima do amor, né? Isso, pelo menos é isso que se fala, né? Antigamente, no caso do Leandro e etc, não tinha isso, mas hoje é assim. Fazer o quê? Olha, segundo o RTI Esporte, o Flamengo disputa a contratação do atacante Eric Pulga do Ceará. O jogador foi o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro com 13 gols marcados. Além do Flamengo, outros clubes também estão monitorando a situação do Eric Pulga. Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras. Daí só Cruzeiro e Palmeiras. O Corinthians não vai pagar, né? O Corinthians não vai pagar. Ou vai dificultar muito para pagar. Vai falar que não tem, daí vai aparecer um patrocinador para pagar depois de muita luta. Mas aí o outro clube depois não vai ter dificuldade para receber, vai ter que esperar a Brax pagar, né? O garantidor do Corinthians. Segundo a Goal Brasil, o Ceará deseja receber cerca de 6 milhões de dólares, em torno de 34,85 milhões na cotação atual, para negociar o atacante de 24 anos. Tá? Já pensou? Eric Pulga e Eric Pulgar no Flamengo, os dois Eric Pulgar, é parecido, né? Os dois Eric Pulga no Flamengo. Que loucura, rapaz. Vai confundir a cabeça de muita gente. Eric Pulga e Eric Pulgar. E aí, o que você acha? É boa essa contratação? Seria uma boa trazer o Eric Pulga aí, já que o Gabigol está saindo, você ter mais opções ali no ataque? Jogador que faz os seus gols aí também, né? O Flamengo vai precisar contratar mais gente, até porque para Mundial de Clubes aí tem o Pedro pode voltar para o Mundial, deve, né? O Landim já falou que deve voltar para o Mundial, mas o Flamengo até lá para maio, junho vai ficar sem atacante, vai precisar contratar, não é isso? Então mais tarde a gente volta, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, um grande abraço, valeu, fui!